Depois, a gente evolui para TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, que é a fusão da informática com as telecomunicações e a mídia eletrônica. Então, hoje, falar de mídias é falar de tecnologia de informação e comunicação, porque ela fica mais abrangente. E o que é essa tecnologia de informação e comunicação? É a digitalização da informação e a indústria eletrônica, a invenção e a comercialização do computador pessoal e a internet, que é a rede mundial de computadores. E a TIC, resumindo melhor, é o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. E a gente tem a chamada convergência. A convergência permite que os computadores e os dispositivos de telecomunicações e as redes operem juntas aqui a nível local, regional e mundial para compartilhar a troca e os conteúdos ou informações. E o que é a convergência? É você reunir todos os meios de comunicação em um só. Por isso que a reunião dos hardwares e seus dispositivos periféricos, juntando com os softwares e seus recursos, e os sistemas de telecomunicações, e a gestão dos dados de informação, tudo isso é convergência, tudo isso é tecnologia da comunicação e informação. Agora, existem vários tipos de mídias. A gente está introduzindo isso aqui para parar num só assunto que eu considero hoje que é importante para a nossa tarefa missionária. Mídias de massa, que são os jornais, revistas, cinema, televisão e rádio. Mídia corporativa ou grande mídia, que é representada pelos principais conglomerados transacionais da indústria da informação, e aí a gente cita algumas. E a mídia interativa e a mídia de comunicação interpessoal. As mídias interativas são os jogos de computadores, os jogos online, os videogames, a televisão interativa. E a mídia de comunicação interpessoal é a internet, onde a chamada convergência está evoluindo. Na internet você tem tudo. Você tem você tem escrita, você tem voz, você tem dados, você tem imagem. Não é? E falando de internet, a convergência realmente vai concluir na internet. Há os tipos existentes de mídia, também que é a mídia, outro tipo de mídia, né? A mídia alternativa, ou chamada de mídia independente, tática ou sob demanda. E são utilizados todos os veículos, internet, rádios comunitárias principalmente, jornais de baixa circulação. Essa mídia, ela procura fornecer informações para desenvolver e estimular e promover a democracia e o livre pensamento. Está sendo muito falado pela Unesco, pelos órgãos multilaterais. E eles exercem uma influência política e cultural. Como é que nós podemos usar a mídia alternativa para trazer a cultura do Evangelho? Para refletir. E o meio de comunicação pela arte. A arte é um meio de comunicação. Agora, existem os grupos de mídia. Elas se definem em grupos, que é o grupo audiovisual, que é a televisão e cinema, a escrita, que é os jornais, diários e revistas, a multimídia, que é a internet, onde você reúne os meios simultaneamente, principalmente usando o hipertexto. E agora nós vemos também os canais de comunicação, que é a mídia escrita, a mídia transmitida, a mídia eletrônica e a mídia expositiva. Então, só para vocês terem ideia, que a mídias, ele é tão abrangente que você pode estudar dentro desses níveis aí. Quando foi me dado o tema, eu falei, meu Deus, mídias, o que eu vou falar? Eu realmente, eu confesso que eu fiquei em dificuldade de entender. E eu orei, então o Senhor me deu a direção. E aí, eu vou concluindo aqui essa parte introdutória,
mostrando que novas mídias e novas TICs é a mesma coisa. Falar de novas mídias e novas tecnologias de informação e comunicação é a mesma coisa. E qual é a maior mídia hoje? É a internet. Hoje as pessoas estão deixando de escutar rádio, estão deixando de ver televisão para ir para a internet, porque na internet tem tudo. Você tem TV na internet, você tem rádio na internet, você tem tudo que você... Jornal na internet, você tem tudo lá. Eu não compro mais jornal, eu já assinei jornal, não compro mais jornal. Leio jornal quando eu quero, porque se eu não tenho tempo naquele dia de ler, eu deixo passar 2 dias, tiro um tempo só para entrar lá e ver o que aconteceu, né? E aí, o que é a internet? É o cyberspace, alguns falam cyberspace, outros cyberespaço, outros ciberespaço. Eu gosto muito do cyberespaço, misturo português com inglês. E aí a definição do Pierre Levy, que é um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Avançando um pouco, eu gostaria de mostrar um cenário para vocês agora, sobre as políticas de TIC. A importância de conhecer as TICs, as políticas de TIC, aliás, para a tarefa missionária. É importante conhecer isso, principalmente para missões transculturais. Por quê? Existe uma política mundial de tecnologia de informação e comunicação. Estou falando isso porque eu trabalhei 31 anos na Embratel. Nos últimos 4 anos eu trabalhei com responsabilidade social corporativa e eu tive que aprender sobre isso para poder captar recursos e fazer projetos de inclusão digital. Então, quais são essas políticas? Primeiro, há essa política que guia o comportamento dos governos, as organizações, as empresas, tanto locais, nacionais e internacionais. A ONU, os organismos multilaterais, elas estão de olho na sociedade de informação, cobrando uma política de tecnologia de informação e comunicação, principalmente com o objetivo do desenvolvimento local, tá? E mais lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E qual é a área de ação dessas políticas? São as telecomunicações, que é o seguinte: os países eles têm que colocar acesso de voz, dados, texto, imagem e vídeo para todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito à comunicação. Na área de rádio e televisão, que é o uso das tecnologias radiais, e o mais importante é que no Brasil está sendo definido qual vai ser a tecnologia que será usada para a TV digital, porque a nossa TV ainda é analógica. Alguns têm TV digital. E quando nós tivermos a TV digital no Brasil, falta definir qual vai ser a tecnologia, se vai ser europeia, japonesa, provavelmente seja japonesa. Não sei quem trabalha aqui nessa área, ele fez assim, ó. E você vai poder criar o seu próprio canal de televisão. E aguarde e fiquem atentos para isso. E a outra política é de internet. Inclusão digital, é o que se ouve falar hoje. Todos têm direito ao acesso à informação e a única forma de você acessar a informação é através da internet. Exatamente. Quem é que está tendo as melhores informações? Bem, veja bem, além de expandir e massificar o acesso aos serviços de telecomunicações, e inclusive a preços acessíveis, por isso que aconteceram as privatizações, eles estão preocupados com facilitar a participação de todos na era da informação, promover coesão econômica, política e social de cada país. Como isso pode nos ajudar na implantação de igrejas através do desenvolvimento local? Através da estratégia de desenvolvimento local. Então isso é importante. Defender o direito à informação e à comunicação, promover o desenvolvimento econômico, reduzir a disparidade entre a zona urbana e rural, ajudar a combater a pobreza e TIC para a construção da sociedade da informação e do conhecimento. Essa é a tônica. Essa é a política internacional. Então, é importante a gente conhecer.
Se um missionário vai para um determinado país, é bom saber qual é a política de tecnologia de informação. Agora, quem está interessado nas políticas de TIC? O governo, a sociedade civil e o setor privado. Por que eu coloquei ali sociedade civil em vermelho? Porque nós somos o grupo da sociedade civil. Só que eu percebo que a igreja, ela ainda não prestou atenção nisso. Ela tem que se interessar, como todas as ONGs estão se interessando. Então, nós não percebemos ainda esse interesse. Agora, há mecanismos de acesso universal. Quais são esses mecanismos? Cada nação está definindo os seus mecanismos de acesso universal. Então, eu coloquei aí, inclusive abaixo tem o endereço na internet, coloquei o nosso mecanismo, que é o FUST. Alguém já ouviu falar no FUST? Então está ali, ó, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. As empresas, elas têm que dar 1% sobre a receita operacional bruta, que tem que ser destinado para projetos de TIC. Sabe quantos bilhões tem parado, que ninguém ainda fez nada? 4 bilhões atualmente. Eles não sabem o que fazer com esses 4 bilhões. Na verdade, eles não sabem. Então, o que acontece? Como eu estive envolvida nesse meio, eu sei que não tem como eles escaparem dessa. Eles vão ter que investir em implantação de telecentros em áreas rurais e remotas. Eles vão ter que fazer isso. Por exemplo, a Embratel, ela instalou 1.800 tubos e já existe um projeto que ficou parado, está engavetado no momento, que é colocar telecentro em cada tubo. Então, em algumas aldeias, tem alguns tubos. Então, esses tubos, é só a gente ficar atento, porque futuramente vai se colocar. E qual é o segredo para nós? As agências missionárias, elas sabem onde estão os pontos estratégicos para colocar telecentros, colocar tubos, colocar tecnologia de informação. Nós vamos falar mais à frente. E eu coloco aí esse desenho para fazer um desafio para vocês. Quais são os desafios da sociedade da informação e do conhecimento na chamada era da tecnologia da informação e comunicação? Por quê? As TICs estão presentes em todas as áreas, em todos os setores da sociedade. Alguém me perguntou aqui no congresso, qual é o teu tema? Eu falei novas tecnologias, novas mídias e tarefa missionária. A pessoa falou assim, isso aí não é minha praia. TIC tem que ser a praia de todo mundo. Não tem como a gente escapar. Não tem. Exato. Se você não entrar nisso, você vai ficar de fora. Quem está fora das TICs é chamado de excluído. Nós, povo evangélico, vamos ser os excluídos nessa história? Não pode, não é verdade? Então, quais são os nossos desafios? Quais serão as nossas competências para essa sociedade da informação? Primeira, organizacional. Organizacional. As agências missionárias, as organizações cristãs, elas precisam entender que precisa, no seu planejamento estratégico, ter uma caixinha lá da equipe de tecnologia da informação e comunicação. Porque como é que nós trabalhamos hoje na igreja? A gente começa a pedir uma ajudinha a cada um e nós não estruturamos essa área que é da tecnologia de informação e comunicação. Nós não investimos nela e tem pessoas que acham até que é diabólica. Não é? Que tem coisa ruim? Tem. Mas nós temos que invadir esse espaço, o cyberespaço, para ele diminuir esse mal que tem ali dentro. Com certeza. Por exemplo, a rádio que começou com o homem, com o nome de homem, que hoje é musical FM. E essa BR Costa, que é a nossa voz do Renato Suede, que virou Verso Costa da igreja do Comitê lá de Jefferson.
A primeira é um meio de vida evangélica. Evangélica. A outra é um entretenimento. Fica 24 horas ao dia passando, falando coisas que não tem nada a ver. Tem nada. Os conteúdos. A gente vai ver aí o próximo desafio, competência. Trabalhar em rede. Por quê? Porque há algumas coisas dentro da tecnologia que são muito caras. E se não houver parceria, se não houver aliança, se não houver sinergia entre as criatividades, entre as ideias, você não consegue fazer muita coisa. Então, há grandes desafios que nós só poderemos fazer se nos... A gente pode falar, não está aqui, mas a gente pode depois dar... Isso é uma questão muito política, a gente fala depois. Muito. Se um ou outro vai morrer, vamos saber. Mas ele é a favor. Sei. Então a gente vai falar disso, conteúdo. Olha só, aqui também desafios tecnológicos e metodológicos, ou seja, gente, tem igrejas ainda fazendo campanha para comprar retroprojetor, tá na hora de fazer, para comprar, o retroprojetor, eu já até esqueci como é que se chama, comprar data show, tem que se modernizar, você tem desafios técnicos e com métodos organizados. Né? Outro desafio é o conteúdo, é o que o irmão está colocando ali. A gente vai ter que aprender a ter conteúdos apropriados para a sociedade pós-moderna. Porque quem é que acessa hoje a internet? Quem conhece o Orkut? Eu fui convidada para o Orkut em julho. Quando eu entrei para o Orkut, tinham 4 milhões de orkuteiros, dos quais 90% brasileiros. E saiu uma matéria, não me lembro se foi no Globo, que os americanos estavam reclamando, porque o Orkut estava contaminado com brasileiros. Hoje, depois de 6 meses, tem quase 10 milhões, 60% são brasileiros. Entende? Então, olha só, a gente precisa saber qual é o conteúdo que os meus sites vão oferecer para essa juventude pós-moderna. E tem uma coisa, quem acessa a internet é pessoal que vai até 45 anos, porque quem tem mais de 45 anos não consegue entrar nessa coisa. Olha, tem exceção, porque eu tenho mais que 45 e a minha vida quase toda é lá. Então, a galera que acessa a internet até os 45 anos, então você tem o conteúdo para esse pessoal. E outra coisa, as pessoas procuram com interesse comum. Então, quais são as necessidades dela? O que você vai oferecer? Outro desafio é a própria comunicação. Exatamente, se você não conhecer a cultura, você não vai conseguir comunicar. Esse é um dos desafios. E tem outros mais, é só para reflexão. E o desafio da conectividade. Todos têm que estar interconectados. Porque se não estiver, vai perder o trem. Só vai pegar o trem quem está interconectado. Por quê? Tem todas as informações. Avançando aqui. E aí então a gente vai ter o quê? A sociedade do conhecimento e da informação. Tá? Agora, tique a Bíblia. Eu só vou jogar aqui para vocês, só informar que já tem sites que fazem estudos sobre teologia e tecnologia, tá? E essa daqui é minha. A gente vê aqui desde o início que Deus, ele já se preocupava com a informação e a comunicação. As duas trombetas, elas tocavam uma vez para o ajuntamento dos príncipes e cabeças de Israel. Toque de 2 trombetas, congregação se reunia para celebração. E o toque de 2 trombetas arrebate era para a partida dos arraiais.
Se a gente for perceber aí, tem tecnologia, não tem? Qual era a tecnologia de ponta na época? A trombeta. A informação, qual era? Ou vai ter festa no arraial, né? Ou nós vamos partir, ou Moisés tem alguma coisa para falar para a liderança. Não é isso? E tem a comunicação, que é pelo toque da trombeta, você sabia. Tecnologia de ponta da época. Hã? E aqui tem algumas informações, eu vou botar de uma vez, e vocês não precisam se preocupar, depois passa lá no Samuel e quem quiser levar a cópia, ele vai digitalizar, tá? Mas eu só vou falar aqui da tecnologia e o Espírito de Deus. É o texto de Ezequiel, que mostra lá a figura dos 4 seres e as 4 rodas. E o texto diz que o Espírito de Deus estava nas rodas. Aquilo ali é tecnologia pura. Aquela engrenagem, aquelas rodas, tecnologia pura. E o Espírito de Deus estava ali. E tem pessoas que estão perguntando, mas é possível alguém se converter na internet? É. Porque o poder não está na tecnologia. O poder está na palavra. Não é isso? Na informação. Evangelho não é boas novas? Não são boas informações? Boas notícias? Informação. Isso. Fala. Com certeza. E muitos, não são poucos não, são muitos. Nós estamos dividindo em várias linhas. Por exemplo, uma preletora nossa aqui nesse congresso, ela usa a televisão em alguns que falam em nome dos evangélicos. Não está certo. Mas aí isso é uma questão para a gente discutir em outro fórum, né? Olha só, aqui tem um site que eu estou indicando, com vários artigos, vários textos sobre teologia no ciberespaço, tá? Bom, eu coloquei ali que a imprensa ela teve impacto na Renascença, na Revolução Científica e na própria propagação do Evangelho, não é verdade? O que aconteceu logo depois da invenção da imprensa? Tradução da Bíblia. E o Martim Lutero, ele disse, a imprensa é o presente de Deus para a igreja. Será que a internet é um presente de Deus para a igreja ou uma arma de Satanás? Isso depende. Não é verdade? E ali, ó, o grande areópago da pós-modernidade é o ciberespaço. Quem disse isso? Vocês sabem quem disse isso? O Papa Paulo II. Ele falou isso. Eu concordo com ele. Já morreu, mas é o novo areópago. Bom, e outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte. A nova realidade humana é o homomídia. Realmente, hoje, as pessoas não vivem sem mídia. Tem gente que você vai, assim, muito simples, que não tem meios de sobrevivência, mas tem um celular de última geração. Eu vejo a garotada, meu celular é bem simplesinho, eu vejo a garotada com celulares assim, celular que, né, que tem, toca música. E outra coisa também, nós estamos vivendo numa sociedade onde surge uma nova sociedade no tempo e no espaço, aquilo que a gente falou no início, que está interligada. É virtual, mas ela é real. Eu vejo isso, eu tenho meus filhos em casa e meus filhos, eles estão encontrando amigos com quem ele cresceu e conversa. Amigos que estão no Canadá e voltaram a se relacionar. Há uma sociedade que está se interrelacionando, que é no ciberespaço. E vídeo Orkut, que é um fenômeno. E há um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo interconectado. Há 1 bilhão de pessoas interconectadas no mundo. Tá? E outra coisa, a cada tecnologia é uma mudança de percepção humana. Por quê? Quando o rádio surgiu a emoção na vida das pessoas. Porque elas passaram a ouvir músicas. No parque se oferecia aquela música para conquistar o namorado, não é verdade? Então veio a emoção, as pessoas foram, tomadas de emoção. Depois do rádio surgiu a televisão.
as pessoas o quê? Passaram a ver a imagem. Então, essa emoção, e muda. Por quê? Com a televisão, veio a chamada stay home, né? O Bill deve saber disso. A família em casa, ninguém mais saía. E a indústria do entretenimento, ela sofreu com isso. Porque os parques acabaram. Você vê parque hoje? Não tem. As pessoas, o teatro, você vê por aí, pessoal reclamando, fazendo maior esforço, estimulando as pessoas a irem ao teatro. Por quê? A televisão. O vídeo, o DVD, bem lembrado. Agora, gente, a televisão, ela está sofrendo com isso. E eles sabem disso. Porque a juventude já não quer mais saber de televisão. Vai para a internet. Exato. Tá? Então vamos avançar aqui. Agora, e a natureza da internet? É isso que a gente quer chamar a atenção. Primeiro, por que a internet é uma mídia diferente? Sabe por quê, gente? Por causa da interatividade da internet. E o que me preocupa é que eu fiz uma pesquisa nos sites aqui no Brasil e percebi que a maioria dos sites evangélicos existentes, eles não são interativos. São páginas onde você divulga a tua agência, a tua organização, a tua igreja, você coloca informações, você faz marketing, mas não há interatividade. Então o desafio nessa tarde é como você usar a internet de forma interativa. E a pergunta é essa, como os cristãos estão usando? E aí, veja bem, por que é um instrumento interativo? Porque as pessoas, elas não estão ali passivas, ouvindo aquela informação sem ter nenhuma outra opção. No caso do rádio, você ouve o que está apresentando ali. A televisão é a mesma coisa. Mas na internet, você pode procurar aquilo que você quer. Você pode buscar a informação que você deseja. Você pode, num texto, você está lendo um texto, o texto é linear, não é verdade? Você está lendo um hipertexto e você tem os cliques. E se você quiser parar aquela leitura para pesquisar o assunto que você identificou ali naquele texto, você sai e vai pesquisar. Eu sofro muito com isso. Porque às vezes eu começo a fazer uma pesquisa e me deparo com uma palavra, eu paro ali no meio e já vou ir a uma cadeia, eu tenho que lembrar que eu tenho que voltar no primeiro texto. Por quê? É verdade. E a gente tem que... Existem cursos, inclusive, para trabalhar essa cultura. A cultura psicológica da internet, a cultura social da internet, porque você fica perdido com tanta informação. Mas o bom disso é que é interativo. Tem um lado bom? Tem, mas também tem um lado negativo. Tá? Agora, quem está online? Por incrível que pareça, 40% das pessoas que acessam a internet, elas buscam informações sobre religião. Elas estão realmente interessadas nesses assuntos. E a estatística do Barna, do Instituto Barna, ele diz que 50 milhões de americanos possivelmente farão adoração online no ano 2010. Tá? Vamos avançar, porque a gente tem... Com esse cenário, a pergunta é, qual é a nossa tarefa missionária, então? Como a gente pode fazer a nossa tarefa missionária? Como é que vamos sistematizar a nossa tarefa missionária? Vamos ver. Primeiro, a gente tem 3 formas de desempenhar a nossa tarefa missionária. Ela pode ser offline, online e através de telecentros. Offline, qual seria? Todas as pessoas que de alguma forma têm acesso à internet, individualmente, pode ter um ministério na internet, um ministério pessoal na internet. O online já são organizações e igrejas que têm uma página, ela tem hospedagem, então ela pode ter um tipo de ministério. E quem não tem acesso à internet e não tem uma página na internet, ou seja, os excluídos digitais, como é que a gente vai fazer com esses? Aí vem a questão dos telecentros que entram nas políticas internacionais de tecnologia de informação e comunicação. E nós vamos falar rapidamente daqui a pouco sobre telecentro. E o que pode ser feito na internet? Cybermissões
evangelismo na internet, cyberministérios e cybertreinamento. E a gente pode falar de cada um deles, eu vou focar mais em cybermissões, tá? Vamos lá. O que é cybermissões? É o uso dos computadores para a tarefa da comunicação transcultural do Evangelho através de páginas na web, e-mail, salas de bate-papo, e-books, áudio, vídeo, conferência, fórum, mailing list, blogs, vlogs, videoblogs, podcast, Orkut, web rádio, VoIP, telesalas e telecentros. Vamos por parte. Bom, páginas na web não precisa explicar. E-mail também não, salas de bate-papo também não, todo mundo conhece, não é isso? E-books também não, você pode baixar vários livros da internet. Vídeo, você pode ter aquela webcam para poder falar. Essa semana eu vi uma pessoa que eu não via há muito tempo e me assustei quando vi na web. Fóruns, mailing list e blogs e vlogs, que talvez seja assim o que... Quem sabe o que é o blog? Todo mundo sabe, né? O blog você tem lá tipo um diário na internet, você coloca a sua página, ela é pequenininha, e você pode colocar sua vida, os eventos da sua vida, dar informações. E os blogs agora estão sendo utilizados, as empresas, o marketing está muito interessado nos blogs, eles estão descobrindo que eles vão ter que mudar sua estratégia de marketing, e fazendo isso através de blogs. Mas esse é outro assunto que não dá para estender agora. Os vlogs já tipo uma miniatura dos blogs, que é só fotografias. Você pode colocar fotografias com comentários da sua vida, e ali as pessoas podem fazer comentários. O vlog é muito interessante para você colocar MP3 e dar testemunhos de 6 minutos, 4 minutos, dar testemunho da sua vida, o que Cristo fez na sua vida, e chamar essa pessoa ao relacionamento através do seu interesse religioso. Os videoblogs você já usa mais o vídeo. Por exemplo, no Clique 21 você entra lá e se você tiver um e-mail, você tem um espaço para fazer o teu videoblog. Então você grava e manda para lá e eles colocam. Você pode colocar qualquer informação a seu respeito ou a respeito da sua organização. Os podcasts, que você pode fazer programas de rádios e TV no MP3 e pode fazer download para como é que fala? iPod, né? Vocês já viram aí, tem iPod vendendo a R$120, R$200. Você pode arquivar 24 minutos de música, de louvor, de palestras. E a minha filha, ela vive com o iPod dela para lá e para cá e grava as palestras do seminário. Para onde ela vai, ela grava. Já está lotado o dela, com 256 megas, dá para muita informação. O Orkut, que a gente já falou, né? O Web Rádio, o VoIP é voz sobre IP. Eu não gasto mais dinheiro para falar para qualquer estado, para os Estados Unidos. Minha irmã mora lá, eu fico 2, 3... Eu já deixo, de manhã eu ligo meu computador, aumento o microfone, porque as pessoas já me chamam pelo Skype. Eu uso o Skype, né? Eu não uso mais telefone. E as empresas de telefonia estão se descabelando, porque elas estão perdendo espaço. Saiu no jornal uma conversa fiada, porque é conversa fiada, que não vão deixar fazer isso, de usar o dinheiro do FUST para poder investir em mais telefonia fixa. Porque eles sabem o quê? Que o celular e o VoIP, que é o voz sobre IP, já tomou o espaço da telefonia fixa. Então veja como você pode fazer isso até para ter contato com missionários, apoiar missionários, acompanhar missionários, desde que você use talvez os telecentros para fazer isso. Telesalas nós vamos falar mais à frente e telecentros também. E cybermissões é o uso da internet para o evangelismo, o discipulado, plantação de igrejas e treinamento. E também pode ser usada para suporte a missionários e desenvolvimento de liderança. Ou seja, você desenvolvendo cybermissões, os cybermissionários eles podem ir a lugares onde missionários convencionais não podem ir. Quais são as vantagens? 2 pelo menos. Dinheiro
e segurança, principalmente missionários que querem trabalhar com países de difícil acesso, né, que impedem o acesso de missionários. Agora, por que fazer missões no ciberespaço? Vamos colocar aqui de uma vez. Cerca de 1 bilhão de pessoas acessam a internet em várias nações. Comunicação segura, que a gente já falou, alcance regional e cultural, você pode alcançar etnias. 275 milhões navegam por dia a internet e 28 milhões de americanos levantam informações sobre religião. E 3 milhões diariamente buscam tópicos religiosos. Avançando mais. A China tem 44 milhões de usuários na internet. A projeção é que 100 milhões de pessoas na China ainda este ano estarão ligados, né, estarão online. A Índia tem 7 milhões de usuários na internet. A maior cidade com tecnologia de internet é Bangalore, que é quando a gente fala assim de cidade com tecnologia, significa que é uma cybercidade, ou seja, todos os setores daquela sociedade estão interconectados. Tá? A Malásia é uma nação muçulmana progressista, também com uma malha high-tech em Cyberjaya. A mesma coisa, a cidade, os setores já estão interconectados. Coreia do Sul, 80% das casas têm internet com banda larga. Por isso, eu estava escutando, eu acho que foi, se eu não me engano, Paul Freston, foi ele que falou de manhã que a Coreia do Sul, por causa disso, o pessoal estava falando sobre tecnologia, globalização e missões, e estava falando da Coreia, porque a informação é a chave, 80 pessoas interconectadas. Se lá tem um grande número de missionários que saem, como que eles poderiam, de lá mesmo, usar a internet para evangelizar o mundo? 400 milhões de pessoas buscam informações religiosas. E aí está um site para vocês pesquisarem. Tem muita pesquisa nessa área. Isso aqui que é interessante, gente. Olha aqui. Há mais de 1.200 blogs persas e muitos escritos por mulheres. E o jornalista diz o seguinte: pela primeira vez dentro da história contemporânea do Irã, mulheres podem expressar-se livremente, mesmo se não está em seu nome real. O que elas fazem? Elas fazem seus blogs e colocam um pseudônimo. E ali elas se expressam. Tá? 19,3 milhões de brasileiros, e eu acho que essa estatística já falhou um pouco pelo Orkut, eu acho. 4,4 milhões em Portugal, língua portuguesa 25,7 milhões. E aqui, o mais interessante, países da janela 10x40, que já estão apropriados para desenvolver estratégias de cybermissões. Vocês viram que interessante? Isso significa que sites já estão sendo desenvolvidos na sua própria língua. Então, como é que a gente pode fazer missões transculturais, aproveitando esse espaço, fazer missões de uma maneira segura? Está aí o site para vocês tirarem mais informações. Aqui já é uma estatística das linguagens, e a gente vê aqui que o inglês 35,2, a China 13,7, só que a língua do futuro vai ser a língua chinesa. Né, gente? Não vai ser o inglês, como muita gente pensa. Então, se você quer ser um missionário transcultural, comece a aprender inglês e chinês. Outra coisa aqui, a internet é ferramenta vital para alcançar a janela 10x40. Também a questão de países que bloqueiam acesso a provedores, por exemplo, o Yahoo, eu não sei se foi o Yahoo ou se foi o Google, foi impedido. Eles bloqueiam o acesso. Mas quando são websites religiosos, eles consideram neutras. Então é uma estratégia de você acessar. E outra coisa também é a questão do missões vocacional, ou fazedores de tendas. Por quê? Geralmente um líder ou
homem de negócio que vai trabalhar nesses países, com certeza eles têm acesso à internet. Então você pode trabalhar essa questão. E o fenômeno das redes sociais, que são os Orkuts, os blogs e os vlogs, que se tornou um fenômeno social na internet. Bom, dentro de cybermissões, nós temos essas 4 áreas, não é verdade? O evangelismo no contexto de missões, cyberdiscipulado, plantação de igreja e cyber-igreja. Nós vamos falar rapidinho sobre cyberevangelismo, cyberdiscipulado, plantação de igrejas, a gente vai falar sobre telecentro, que é importante, e missões locais. Então, vamos lá para o primeiro. Temos aí como que podemos fazer evangelismo. No contexto de missões, tá? O uso de chat rooms, o e-mail e o VoIP, para alcançar grupos não alcançados. E aqui tem uma estatística que a IB, eles têm um site exatamente para evangelismo, para alcançar os grupos étnicos. E em 1997, 98, 500 pessoas fizeram a decisão por Cristo pela internet. É muito interessante, se você puder acessar, como é que é o site dele, bem simples, e que muitas pessoas entram ali para fazer Bom, o discipulado, ou seja, como é que você vai ajudar essas pessoas que fizeram a sua decisão por Cristo pela internet? Como é que você vai acompanhar essas pessoas? Aí tem essas 3 estratégias, e aqui eu coloco um site, que é um site de treinamento para cyberdiscipulado. Então você vai fazer discipulado através de chat room e e-mail, pode fazer mentorear através de e-mail, oração através de e-mail, e testemunhos através de e-mail. E eu vou mostrar uma estatística para vocês interessante, olha aqui. (1.719) em um mês fizeram a decisão por Cristo. E olha os visitantes, 780. Agora veja a relação do número de visitantes com as páginas visitadas. As páginas acessadas. Isso significa que o visitante parou, teve interesse e procurou informação. Entenderam a relação aí? Tá, é uma experiência interessante. Bom, plantação de igrejas no contexto de cybermissões. Isso aí que é uma grande oportunidade, que são os telecentros. O que é um telecentro? O telecentro, nós vimos lá que a política de TICs é a internet. Como? Levar a internet para os excluídos digitais. E usam a internet para o desenvolvimento local. E eu vou passar rápido aqui, então, que nós podemos usar telecentros para plantação de igreja e Ministério de Desenvolvimento Holístico. O que é um telecentro? É tipo um cybercafé ou um posto de serviço onde você tem o computador, você dá curso e treinamento. Só que a estratégia, a política de TIC para telecentro é a seguinte: você vai dar o treinamento e a capacitação, só que você tem que ter uma proposta pedagógica. Ou seja, se você está num local onde a vocação local é agricultura, você vai fazer toda a sua proposta pedagógica do treinamento de computação dentro de questões de agricultura, como plantar, como você fazer alimentação alternativa. Então você tem que aprender a ter essa proposta pedagógica, porque através das propostas pedagógicas, a partir de vocação local, você consegue captar os recursos junto aos organismos multilaterais, junto aos organismos que estão prontos a apoiar financeiramente. Com certeza. É verdade. E aí nós temos a definição de telecentro, que já falamos, os serviços que são prestados, estão aí, os tipos de telecentro. Por que nós colocamos esse quadro?
Porque o ideal para a implantação de igrejas é o telecentro comunitário. Mas se você vai como um fazedor de tendas, você pode fazer um telecentro comercial. Entendeu? E nesse telecentro comercial você faz um projeto de voluntariado, onde esse voluntariado vai lá para fazer cyber-evangelismo e cyber-discipulado. Está entendendo? Então tem aí, mostrando o quadro, nós não vamos gastar tempo com isso, é só para informação para vocês. Agora o cenário está aqui. Tá? Os telecentros são algumas colocações, por exemplo, da União Internacional de Telecomunicações, e eu vou dizer para vocês, eu apresentei há 2 anos atrás um projeto de telecentro em Genebra, na Suíça. Eu não fui lá, o presidente do instituto que fez, mas quem preparou o projeto foi eu. E foi um projeto para a construção de 10 telecentros em áreas rurais do Rio de Janeiro. Eles aprovaram para nos dar a verba, só que o projeto voltou e eles disseram o seguinte: nós daremos para vocês a verba, mas vocês vão fazer um plano piloto. E aí, com esse plano piloto, nós vamos verificar se vocês estão aptos, e daí então nós vamos dar o dinheiro para o restante. E eu tenho nesse material o case, eu fiz o plano piloto, e só que eu me aposentei, porque com 31 anos eu já estava na hora mesmo. Então a UIT ela está interessada principalmente para comunidades rurais, e a gente tem tantas comunidades indígenas aí que podem entrar nesse processo. Tem aí a Assembleia das Nações Unidas e os organismos multilaterais que estão interessados em dar dinheiro, colocar dinheiro para a implantação de telecentros, mas com uma proposta pedagógica, a partir da vocação local. Tá? E aí tem os países que já têm, os governos que já têm política de tecnologia da informação, que é a África do Sul, Egito, China, Nepal, Índia, Hungria, Austrália, México, Jamaica, Canadá, governos asiáticos, as agências e agências não governamentais. Ou seja, se você quiser fazer um projeto missionário nesses países, através de implantação de igrejas por telecentro, você já tem esse país que já tem essa cultura, essa consciência de política de TIC. Eu coloquei esses quadros aqui porque aqueles organismos que nós apresentamos anteriormente, eles seguem exatamente essa orientação do objetivo do milênio. Todo mundo já conhece essa figurinha aí, porque em todos os órgãos públicos já existe essa figurinha, né? E, apesar de que muita gente vê, mas não sabe nem o que significa. Mas esses aí são os 8 objetivos do milênio, né, que veio a partir da Assembleia da ONU, e todo projeto de telecentro que busca a proposta pedagógica dentro desses objetivos já tem um percentual muito grande de aprovação de projeto. Então, o segredo é, dentro do seu projeto, tem que estar explícito esses objetivos. É lógico que para nós, implícito vai estar o quê? Alcançar a comunidade com o Evangelho. Entenderam? Então, é uma estratégia. E aí eu coloco aqui o seguinte. Aliás, voltando aqui. Por que a gente deve instalar telecentros? Primeiro, 26 mil telecentros na Coreia do Sul, para pessoas de 30 anos. 6 mil telecentros na Argentina, 3 mil no Peru. A Organização Mundial de Saúde, até o que? 2007, por 7 anos, né? Ela quer instalar de 10 a 14 mil telecentros para informação de saúde pública. Onde estão esses 10 mil telecentros? Então é uma proposta pedagógica, saúde. Aí a pergunta é a seguinte: o último objetivo do milênio está assim, ó, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E lá eles colocam assim, nós podemos? Aí eu estou perguntando, a igreja pode? Nós devemos fazer isso? Não é? Aí, olha só, e aí eu coloco um texto da palavra de Deus, que todos conhecem, Mateus 25, 31, 46. Quem são os pequeninos a que Jesus se referia e qual a dimensão em dar de comer? É eu dar o peixe? É eu ensinar a pescar? Ou eu
acabar com os problemas sociais para que essa fome deixe de existir. Eu posso usar as TICs, os telecentros, para ajudar nisso? De ensinar as pessoas a pescarem, identificar os motivos pelos quais eles estão com fome, com sede, estão nus. E aí vem a questão de desenvolvimento local, missões de desenvolvimento local, missões e missão holística, né? A missão social da igreja, a responsabilidade social da igreja. Vocês, uma paradinha aqui, nesses anos que eu trabalho, quanto tempo a gente tem? Já está quase esgotando, né? Nesse tempo que eu trabalhei na Embratel, o meu trabalho foi trabalhar com o Instituto Embratel 21. Fui convidada pelo presidente da empresa para isso, e eu fui trabalhar exatamente com responsabilidade social corporativa, ou seja, hoje o boom do marketing é responsabilidade social corporativa. Por quê? Porque eles estão interessados no desenvolvimento da comunidade? Não. Eles querem dar visibilidade para a sua empresa. Então, por isso eu trabalhei com responsabilidade social na igreja. Agora, eu pergunto, sabe o que os sociólogos estão escrevendo? Que o Estado e a igreja deixaram de cumprir a sua responsabilidade social e essa responsabilidade agora passa para as empresas. E aí eu abro um espaço aqui para vocês, dando um segredo. Como é que essas empresas estão trabalhando? Através de leis de incentivo fiscal. Você quer captar recursos? Procure saber qual é a lei de incentivo fiscal onde sua comunidade está e veja como é que você pode captar recursos e oferecer um projeto de desenvolvimento local para a sua comunidade. E aí estão os impactos, os níveis de impactos que um telecentro poderia causar, né? Tanto na igreja, nas missões, nos missionários envolvidos, né, nos povos não alcançados, e tem uma relação aí que vocês depois podem verificar mais a nível de informação. E aqui, desculpe, os telecentros eles podem apoiar equipes missionárias, ser ponto de contato com a comunidade, educação à distância, implantação de igrejas, origem de sustento para a equipe missionária. Materiais podem ser desenvolvidos para a comunidade remotamente, ou seja, daqui a gente envia material de capacitação e treinamento e lá ele pode fazer isso presencialmente. E organização comunitária. E existe uma sustentabilidade de telecentros, e eu quero falar isso aqui, que é importante para as igrejas, e nós vamos mostrar uma estatística de quantas igrejas em Boston estão colocando telecentros dentro de suas igrejas. E o que o Exército da Salvação está fazendo? Uma das preocupações dos organismos multilaterais e das estratégias de políticas de TIC nas nações é a questão da sustentabilidade. E uma delas é a financeira. Porque quando o recurso é captado, você tem um tempo para usar aquele recurso e se tornar autossustentável. E eles não conseguem descobrir o meio de tornar os telecentros autossustentáveis. Mas nós, as igrejas, nós já temos um percentual de autossustentabilidade. Porque nós já temos uma estrutura. As nossas igrejas ficam fechadas a semana inteira. Você já tem ali uma estrutura para colocar todo o equipamento, você já tem luz, você tem telefone, as instalações, entendeu? Então, eu gastei para a implantação de um telecentro de 100 metros quadrados, só para a construção eu tive que gastar 100 mil reais. Eu consegui esse recurso na Staruan, só a construção. Agora nós já temos a infraestrutura. Então esse é o segredo. E só para vocês saberem, a gente tem conversado com o presidente do CDI, que é o Comitê de Democratização da Informática, e ele está interessadíssimo no projeto de EICS, que é a Escola de Informática e Cidadania, para as organizações cristãs. Eu estou conversando com ele, já mandei tudo que é informação das agências missionárias, onde as agências missionárias estão no interior do Brasil, e ele está muito interessado. Eu gostaria de ter trazido aqui nesse congresso, mas realmente não teve, ele é de origem metodista. Mas o que? A preocupação é a sustentabilidade. Tá? E está então
os programas, acho que eu repeti isso aqui? Não. Programa do Canadá, 10 mil telecentros de acesso em áreas rurais. México, 12 mil telecentros comunitários digitais até 2006. Índia, instalação de telequiosque em 100 comunidades. Senegal, 9 mil telecentros comerciais em áreas urbanas e rurais. E outra coisa, aqui ó, a política internacional de construção de telecentros é muito forte na África e nos países da CPLP, ou seja, Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Os organismos multilaterais estão interessados, os países estão interessados em colocar telecentros nesse grupo de países da CPLP. Por que a gente não se levanta para instalar telecentros lá e implantar igrejas? Aí a estatística da AC4, que é uma organização que está em Boston, eles têm 564 organizações, das quais 358 são organizações cristãs que já instalaram telecentros, 87 ONGs não cristãs, 119 igrejas colocaram telecentros e 122 individuais. Eles dão orientação e ajudam a implantação de telecentros, né? Eu tenho feito isso para ajudar a pessoas a se levantarem para isso. Na minha igreja, começou muito devagar, resolveram colocar banda larga e para o pessoal ir usando. Então a gente está assim, fomentando isso e as pessoas estão começando a entender que é importante. Estima-se que mais de 5 mil até 2010 eles vão instalar. Dessa organização, aqui ó, é www.ac4org. Aqui, HTTP, tá? Exército da Salvação, olha o que eles estão fazendo. 50 mil empregados, além disso, de telecentro, dá emprego, viu, gente? Né? Isso, dá emprego por quê? Porque os projetos, eles têm que ter bem definidos os recursos humanos e os organismos multilaterais entendem que tem que ter gente paga, com salário compatível com o local, com a profissão, e eles dão com prazer esse dinheiro. E não é esse negócio de, vai lá, quebra o galho, não. É pessoa que está ali exclusivamente para fazer aquele trabalho. E aí você vê, de 1.000 a 2.000, nos próximos 4 anos, o Exército da Salvação vai implantar. Porque eles já descobriram que é uma boa estratégia. Aqui são os países da CPLP, e aí são os objetivos. Quais são os países? Olha os objetivos. Combate à AIDS, aprimorar o programa de inclusão digital, acordo ortográfico e metodologia de implantação de telecentros. No final dessa palestra, eu coloquei os recursos onde vocês podem buscar para montar um projeto de instalação de telecentros e as organizações que dão toda a orientação para os países onde tem os telecentros, os países onde existem as políticas. E vocês podem entrar no site e descobrir. Se você tem um missionário que vai enviar para o Equador, entra nesse site, ele já te dá as cidades que têm projeto de política de implantação de telecentros. No CD, é só passar lá no Samuel e pedir. Parece que ele vai cobrar só a mídia, deve ser R$3 no máximo ou R$4, tá? Lá no Stream Link, né? É Link? Stream. Lá onde faz a... Isso. A saída do auditório. Não entendi. Não colocou, não tem Moçambique. Sim, mas peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moçambique faz parte? Faz sim. Eu não devo ter passado. Tá, devo ter esquecido realmente. Ou pulei, alguma coisa assim. Agora, o case, eu estou mostrando para vocês o projeto que eu desenvolvi, solicitado pela UIT, União Internacional de Telecomunicações. E nesse telecentro, eu coloquei toda a tecnologia. Eu gastei R$200 mil nesse projeto. Por quê?
Ah, mas é tão caro o telecentro? Não, com 30 mil você consegue construir um telecentro. É porque ali, como eu tinha que construir tipo um showroom para Genebra, o que eu tive que fazer? Eu coloquei telefonia em banda C, satélite banda C, que é a mais, né, amplitude, a maior amplitude de satélite, telefonia em banda KU, que é a amplitude mais baixa, telefonia via rádio, eu coloquei todos os meios de telecomunicações. Coloquei videoconferência, coloquei TV digital. Nessa sala que tem aqui, ó, videoconferência, TV digital e analógica, computador com placa de TV, ou seja, tudo que eu busco na internet eu reflito lá na televisão, e telão, tudo que você imagina que tem de tecnologia de ponta tem nesse telecentro. Porque se alguém mora aqui no Rio, pode visitar a minha nora. Eu saí da Embratel, mas deixei minha nora lá. Ela é responsável por esse telecentro e eu sempre falo, olha, Kelly, eu estou mandando o povo vir aí visitar, hein? Em Guaratiba. E olha só, gente, eu tenho que falar isso. Quando eu estava procurando o local para esse projeto, como eu tinha que fazer isso em Guaratiba, eu procurei uma organização evangélica e falei, olha, eu estou com um projeto assim, assim, assim. A pessoa não disse não, não negou, não disse sim, e não acreditou. E eu tenho quem trabalha na vida profissional tem toda uma estratégia. Eu não posso chegar para a minha diretoria e apresentar uma pessoa que tem que ser alguém que, né, nesse ínterim, o presidente encontrou com o pessoal da Xuxa Meneghel. O que acontece? Dentro da Xuxa Meneghel, está aqui. Ali é a Fundação Xuxa Meneghel. Todo esse investimento de 200 mil reais dentro da Fundação Xuxa Meneghel. Do lado, isso que é pior, do lado. Eu não sei se eles não acreditaram em mim, ou não acreditaram no projeto, ou não entendeu. Sabe? E até hoje eu sou frustrada por isso, porque eu não acredito que eu investi 200 mil reais do lado de uma organização cristã. Tá? Então, só para vocês terem ideia. Mas olha, sabe o que acontece? É um seminário. Mas o que eu fiz? Depois estava prontinho, eu fui lá e convidei todos os seminaristas. Conclusão, todos os seminaristas de lá acessam a qualquer hora, porque a gente tem uma TV digital, vou mostrar para vocês. Toda a parte de filosofia eles acessam na PUC, porque a gente está interligado à PUC de Minas e do Rio. Então eles vão lá pegar as palestras, fazer download das palestras de filosofia e outras coisas. E aí, olha só, gente, o telecentro ele pode ser ampliado para telecentros e telesalas, telecentros e bibliotecas públicas, bibliotecas digitais e centros de capacitação. Aí eu tenho outro case aqui para vocês. Aí eu só mostro como você pode montar uma telesala. Não é muito difícil. Você tem uma sala dessa com cadeiras, você coloca uma televisão de 29 polegadas, compra um codificador analógico e digital, que não é muito caro, compra uma anteninha parabólica e coloca uma placa de TV no computador, joga isso num data show e você pode fazer coisas tremendas e autossustentáveis. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. Isso aqui também eu trabalhei, meu filho trabalha aqui nessa biblioteca. Depois eu digo de onde é essa biblioteca. Essa biblioteca ela faz o seguinte, ela digitaliza acervos pré-existentes e palestras geradas em tempo real. Ou seja, essa palestra que eu estou dando aqui, se eu tivesse uma videoconferência ligada nessa biblioteca, ele em tempo real estaria digitalizando essa palestra, os internautas do mundo inteiro estariam assistindo, quem tem TV digital e analógico estaria acessando isso na programação, porque eles têm uma grade de programação, e depois essa palestra ela é armazenada e quem não estava na hora da palestra pode baixar a qualquer hora. Entendeu? Sim, pergunta.
Sei. Ah, colocou? Ah, então você sabe, né? Ele sabe de que eu estou falando. Mas aí eu vou te dizer uma outra dica, olha só. Então, lá nessa organização, ela tem centros de capacitação geradoras de conteúdo, ou seja, nós evangélicos poderíamos ter um centro de treinamento equipado com videoconferência para passar esse conteúdo para essa biblioteca digital, e esse conteúdo está disponível para todos os crentes. Desculpe, de vez em quando eu falo galera, porque eu estou acostumado com o pessoal do Orkut, esse é o nível de conversação. Então, todo mundo pode entrar e acessar esse conteúdo, porque ele está sendo gravado e armazenado. E outra coisa, ela tem um canal de TV digital com uma grade de programação. Diariamente tem uma grade de programação. E um canal na internet também, via satélite, para os internautas acessarem. Agora, olha só, isso que é mais interessante. Quem é a audiência desse conteúdo? Não queria mostrar antes, para não ser propaganda. Primeiro, todos os telecentros e bibliotecas públicas estão equipadas com TV digital para receber esse acervo. Inclusive os telecentros que colocam a TV digital. E as 57 mil escolas públicas que têm TV digital e analógica podem acessar esse conteúdo. Eu tinha pedido até acesso à internet para fazer uma demonstração para vocês, porque as escolas públicas, elas baixam conteúdo. Então, existem historinhas na aula de ciência, que é uma gracinha. Até eu gosto de ver aqueles vídeos, são 4 minutos. De onde vem o choro, de onde vem o avião, de onde vem a terra, e vai fazendo essas perguntas e tem um filmezinho. E o que acontece? Os cibernautas entram e acessam esse conteúdo. Agora, pensem aqui comigo e escutem isso. Eu conversei com quem é agora o novo presidente do Instituto, e eu falei o seguinte: olha, se eu quiser montar um centro de capacitação, vocês podem me patrocinar eles? No momento não, porque o lucro presumível dessa organização está para baixo. Então a captação de recursos é via lucro presumível. Eu falei assim, mas vocês podem digitalizar, porque meu filho trabalha lá e eu sei, eu participei da implantação desse projeto. Mas vocês podem digitalizar, porque está ocioso o equipamento que eles têm lá. Ele pensou assim, não, tudo bem, se vocês tiverem um vídeo pronto e quiser nos dar para digitalizar, é uma coisa a pensar. É só a gente marcar uma reunião. Agora vocês imaginem aqui, eu tenho um público de 57 mil crianças entre 1º grau e 2º grau. Escolas, né? Agora multiplica isso aí. Imagina a gente criar conteúdos só para alcançar esse público. Eu chegar lá para o presidente e dizer assim, olha, nós somos uma organização evangélica, faríamos uma parceria. Somos uma organização evangélica, queremos digitalizar todo o nosso acervo. Imagina os acervos de revistas que nós temos, nessa história de cristianismo brasileiro. Imagina o acervo de fitas de vídeo que a gente tem. Imagina quantas pessoas cheias de visão, podendo criar muitas coisas, colocar isso em vídeo e fazer uma parceria com essa organização, digitalizar e disponibilizar. Agora, é lógico que essa organização não vai fazer o nosso marketing. Mas o que eu posso fazer? Eu entro em contato com todas as igrejas e digo o seguinte, olha, procure todas as escolas públicas aí da tua comunidade e diga que tem tal e tal conteúdo que você pode utilizar aí na tua sala de aula, ou dizer que você pode baixar a qualquer hora, levar para a tua casa e gravar. Só uma dica para vocês podem entrar nesse site, tem 3 palestras de 50 a 1 hora e 10 minutos, só sobre gestão de projetos dada pela UNB. É só entrar lá, eu vou dar o endereço agora. Está ali. É o Instituto Embratel 21, eu não queria estar falando, porque para não dar a sensação, nossa, mas é a experiência, o que a gente... Isso eu estou falando do que eu tenho experiência própria agora. Olha só, saio sim. Deixa eu falar, a questão da telesala.
Existem organizações que fazem educação à distância via satélite. Então, esse projeto ele é autossustentável, ou seja, você cria telesalas, equipa com TV digital e analógica, você monta a turma, tem vários cursos, eu não tenho acesso para mostrar para vocês, mas eu coloquei no final ao endereço. Você monta uma turma, por exemplo, de tecnólogos em comércio exterior, de 100 alunos. Essa organização te dá 30% da receita. E você não precisa ter controle financeiro, porque as inscrições são feitas diretamente e elas repassam para você. Você só precisa ter a telesala, a televisão com a analógica e digital, um telefone para você fazer as perguntas, porque são aulas interativas que você está assistindo na televisão com horário predeterminado, e de lá da sala você já faz a pergunta ou via fax, ou via e-mail, ou via telefone, e lá na hora ele já responde as dúvidas dos alunos. Isso é uma forma de você... Veja bem, eu tenho a igreja, que é uma estrutura, eu posso... tornar autossustentável o telecentro só com esse projeto de educação à distância via satélite. Tá? Estamos terminando aqui. E aqui o centro de capacitação. Isso aqui é uma sugestão que eu faço. Ah, não, isso aqui já é como montar um centro de educação à distância, que nem vou parar aqui para falar, porque isso aqui depende de aliança, de parceria, porque nós já tivemos uma experiência no Brasil que não deu certo, porque a agência fez sozinha. É muito caro. Se você não se unir para fazer um projeto desse, você não faz, então nem sonha. Por isso que não deu certo. Eu acompanhei a decadência do projeto. E eu não podia fazer nada. Eu estava lá e eu não podia fazer nada. Por quê? Não tinha... tem que se unir para fazer esse projeto. Eu só deixei como... eu vou passar aqui rapidamente isso aqui já é a sugestão que eu estou dando, tá? De fazer em parcerias esse projeto. Estou desafiando também uma rede de telecentros comunitários. Objetivo: encorajar, mobilizar, apoiar, orientar as agências missionárias, igrejas, ONGs cristãs a implantarem e operarem telecentros em áreas remotas, rurais e semiurbanas, com o objetivo de desenvolver movimento de plantação de igrejas autóctones em grupos de povos não alcançados. Implantação de um centro de capacitação na sede da rede, equipada para gerir conteúdos que atendam estes telecentros e a igreja. E aqui eu faço uma proposta até de um organograma para funcionamento, só para... para vocês. Só como uma ideia e fica só para depois vocês verem. Bom, aqui a gente termina a parte de implantação e entra em fazer missões. Eu só faço algumas perguntas. As igrejas podem fazer um projeto de cybermissões e cyberevangelismo, ou seja, pega toda a galera jovem de menos de 40 anos que está na internet, prepara, dá curso para elas e faça missões global, porque a sua igreja pode se tornar global, alcançando comunidades, né? Não alcançadas. E aí eu tenho algumas perguntas: como é que a igreja tem usado a internet? Como que as congregações e os líderes usam seus e-mails? E essa é uma pergunta. Eu estou avançando um pouquinho mais, porque nosso horário está avançado. Aqui a ideia também de alguns ministérios que podem ser desenvolvidos pela igreja. Treinamento, evangelismo, discipulado, oração, literatura cristã, adoração e cybercomunidades. Eu dou aí um exemplo de 60 tipos de sites de igreja. Aqui já é o evangelismo na internet. Lá nós falamos de evangelismo no contexto de missões. Aqui já é evangelismo pessoal e vários meios, várias pontes para desenvolver evangelismo. E aqui, gente, é uma coisa muito interessante, ó, para vocês. Já está sendo comemorado o Dia de Evangelismo na Internet.
Então, no Peru, na Uruguai, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, Ásia, eles já fazem esse dia de evangelismo na internet. E o IBEI é um instituto que eu faço parte, lá no Rio de Janeiro. A gente vai fazer o primeiro dia de internet, de evangelismo na internet, e a gente vai mandar um marketing viral, mandar marketing para o pessoal do Orkut, e vamos fazer um movimento lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro para envolver e mobilizar o pessoal para evangelismo na internet. Está aqui o site onde eles estimulam, né, as pessoas a fazerem. Eu desafio vocês a fazerem isso lá onde estão. Cyberministérios, eu coloco só aqui também, olha os ministérios que você pode desenvolver. Aí já não é missões, né? A gente já está vendo um outro contexto, que é o contexto de treinamento, de ministério. Então, olha quantos ministérios podem ser desenvolvidos pela internet. E, bom, eu falo mais à frente sobre como fazer esse treinamento. Então, está aí uma relação, né? Cyberapologética, cybertreinamento, cyberpsicologia, muita coisa. E aqui, eu coloco a estrutura de uma equipe de cyberministério, que é algo que tem que começar a ser... lembra do nosso desafio organizacional lá na frente? A gente precisa criar, principalmente os ministérios com mocidade, com jovens, departamentos de jovens, já podia ir criando essa cultura, porque começar pela galera mais velha não vai começar não, tá, gente? Eu estou falando isso porque eu fiz um curso e no 9º módulo eu descobri, gente, realmente tem que trabalhar com o pessoal jovem. Então, começa lá na mocidade. Agora, na nossa mocidade, nós vamos ter a equipe de tecnologia da informação. Você vai ver só, todo mundo vai para a mocidade. Pode fazer, que você vai ver que a experiência... E aí a gente está mostrando, já no nível de missões, já ter uma experiência mais avançada, né? E aqui, gente, olha só. Eu fiz um curso em Manila, no Instituto Asiático, e eu fiz 12 módulos, não é no nível de pós-graduação, mas eles estão propondo que os seminários comecem a pensar num projeto de pós-graduação na área de cybermissões ou evangelismo na web. Só para vocês terem ideia, olha os módulos que eles estão propondo e sugerindo para a pós-graduação em cybermissões. Estão aí. Muita coisa, né? A gente pensa que não tem nada, pós-graduação em cybermissões e tem assunto para isso, olha aí. Tá? E aqui, ó, 31 módulos. E aqui eu estou dando para vocês onde você pode fazer um curso. Desculpa. Esse aqui, ó, cybermissões, tem um errinho ali, e evangelismo na internet, eu fiz esse curso, são 12 módulos, e cybermissões e evangelismo na internet, sim, aí o que acontece? Esse curso, quando a gente estava na 12ª semana, na minha turma tinham 90 pessoas, o seminário de Fuller convidou o diretor do curso a dar essa disciplina. Então, no currículo de missões de Fuller, agora entra todo esses 12 módulos como uma disciplina. Tá? E o treinamento online para evangelismo online, lá da Associação Billy Graham, são 7 módulos, é muito interessante, principalmente para dar na igreja para jovens se tornarem cyber-evangelistas. Então você entra e faz. Agora só tem em inglês. Mas se vocês quiserem, nós estamos preparando para o ano que vem no IBEI a formação e preparação de cybermissionários e cyberevangelistas. E se quiserem entrar em contato, eu estou preparando e tenho o maior prazer de, quando estiver pronto, os módulos, as apostilas, passar para vocês. A gente está, então, com esse desafio de implantar um telecentro, fazer treinamento de jovens
e fazer um projeto de cybervoluntários. Ou seja, no Telecentro, qual é a nossa visão? No Telecentro, jovens cristãos excluídos digital poderão fazer capacitação em computador sem pagar nada. O pagamento dele vai ser dar 3 horas por semana de evangelismo na internet. Então, a gente vai... É um projeto que... Façam isso, podem copiar, entendeu? Mas façam o curso. Se vocês fizerem só o curso de evangelismo na Associação Billy Graham, vocês já vão ter subsídios para poder começar alguma coisa na sua igreja. E aí, concluindo, gente, desculpa o tempo e muita informação, mas eu pensei, não, eu tenho que jogar essa informação, mesmo assim, se a gente ter muito tempo de discutir, mas é alguma coisa que vocês vão levar e vão poder ampliar, vão poder estimular, mobilizar, motivar. E aí a nossa pergunta, e eu pergunto para vocês agora, as TICs devem ser utilizadas como ferramenta e estratégia para a comunicação efetiva do Evangelho? Devemos encorajar o uso das TICs na comunicação efetiva do Evangelho? Não é só devemos utilizar, mas devemos encorajar? Devemos encorajar, porque tem muita gente achando que a internet é o anticristo. É lógico que o anticristo vai usar a internet. Com certeza. Mas enquanto ele não usa, nós usamos. Sim. Enquanto no centro desse, numa comunidade, ou numa igreja, as pessoas que vão vir ter acesso a essas informações também terão acesso a informações não convencionais ou a informações que não são aquelas que nós estamos objetivando. Entendi. Olha só, se você vai captar recursos, você tem que abrir para a comunidade. Só que nas propostas pedagógicas há uma preocupação muito grande. Por exemplo, sexo, entendeu? Então, lá no nosso telecentro, foi terrível no início. Só que eles não sabiam que a gente tem estratégia de identificar se eles estão acessando o site pornográfico ou não. E a gente colocava aviso, mesmo com avisos, entendeu? Mas tem um momento que chega um momento que você consegue realmente, já sabe. Por exemplo, até a forma de entrar no telecentro. Uma vez nós estávamos lá no telecentro, chegaram 2 meninas assim, nossa, e eu não fui, porque quem cuida dessa parte, eu ainda estava lá, eu chamei a minha secretária e falei assim, olha, pode avisar que não pode entrar assim. Manda embora e volta. E aí no outro dia ela voltou arrumadinha. Aí já criou a cultura que naquele telecentro, para entrar, tem que entrar. Não entra descalço, porque é beira de praia, é comunidade mesmo. Não entra com roupas, né? E acesso... E existe uma cultura, é aquela coisa, o que vai determinar o acesso à informação é a proposta pedagógica. É que nosso tempo está esgotado, eu podia contar muitas experiências que a gente teve, até encontrar pai de alguém que não conhecia, assim, pessoas encontrar o pai que nunca conhecia pela internet. Então as pessoas, você tem que criar, no início você tem esses impactos, mas você vai criando a cultura, então todo mundo começa a entender, não, aquele telecentro é um telecentro sério. Por quê? Não porque eu estava lá, mas é porque há uma política do que você faz com o telecentro. Nas informações que eu dou para vocês, que é o Chasquinet, Somos Telecentro, eles têm toda a política internacional de telecentro, então mostrando o que tem que ser feito. Então a gente não tem resistência, ou seja, esse negócio, não, a informação é livre, você pode acessar. Não, não tem isso, porque já existe uma política. Qual é a política? Desenvolvimento do ser humano. E ninguém vai se desenvolver com... Né? Qual é o estado? Ah, sim, inclusive foi... Interessante. E esses hackers estão sendo contratados por empresas, por instituições internacionais, estão É mesmo? A igreja, com essa abertura de visão, pode aproveitar-se desta potencialidade para ganhar espaço. Porque isso aí, isso que a senhora colocou, é alguma coisa ainda embrionária, mas que avançada para algumas regiões, para 100% das igrejas, depois de uma palestra dessa, se diz sim. Está dizendo aqui. Mas
inicialmente, antes de ter essa consciência da importância disso, se fizesse a pergunta, isso é importante? Seria não. Como? Com certeza. Daí a necessidade de se investir até em divulgar essas potencialidades. Isso mesmo. Agora, olha só, não subestimem as pessoas. Porque mora numa comunidade. Gente, é impressionante. Você pega um garoto de 12 anos, porque eu quis estar perto deles para ver. Você senta com eles meia hora, você pode ter certeza, no dia seguinte você pode deixar ele sozinho lá. A minha sobrinha de 12 anos, ela tem um blog na internet só para se comunicar com a prima que mora em Recife. Entendeu? Meu sobrinho de 13 anos tem blog. Entendeu? Então, e olha, esse que tem blog, ele não fez curso de computação, não. Porque tem 13 anos, ainda está terminando, não sei se começando segundo grau, e não tem tempo, sei lá, e não fez, né, condições ainda, mas eu levei ele para minha casa, para as férias, e eu coloquei ele me ensinou a jogar na internet, porque eu não tenho tempo de procurar onde estão os jogos, meu interesse é outro. Como não tinha ninguém em casa, só ele, eu falei assim, nossa, eu tenho que distrair esse menino. Aí ele que me ensinou, e a gente jogou muita dama lá na internet. Eu coloquei vários sites de games evangélicos para crianças e adolescentes, vocês vão ver coisas maravilhosas. Tem os endereços ali. Vocês lembram daquela propaganda aquela comediante que ela estava com a vassoura, o pano na cabeça e foi passar, o patrão chama para ela acessar a internet, aí ela vai botar a senha, manda ele virar o rosto para botar a senha. Lembram dessa propaganda? Muito interessante. Bom, então, aí, concluindo, devemos equipar cyber-evangelistas, cyber-missionários e cyber-ministros? Devemos mobilizar recursos de TICs para alcançar os não alcançados? E essas três, né? Devemos fazer parcerias e pool de recursos para a comunicação integrada, aquela questão de estúdio, educação via satélite e centro de capacitação. Devemos educar, motivar líderes a se tornarem líderes na mídia global. Devemos cooperar e apoiar programas da sociedade do conhecimento para diminuir a exclusão digital e social através das TICs? Essa é uma pergunta. E está aí meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. E logo após a gente tem algumas páginas aí com os recursos para vocês. Só vou passar rapidinho para... Tem CD, tá? Na verdade, eu coloquei o e-mail porque eu não sabia se ia ter oportunidade de digitalizar ou não. E logo após aí tem vários recursos que a gente coloca. Como ele está com link, eles estão assim, clarinho, porque eram links que alguns eu ia acessar se a gente tivesse ponto de acesso. E está aqui essa organização, olha, Fundação Chasquinete, Somos Telecentros, Bairro Com, são organizações que elas implantam telecentros a partir das políticas de TIC. Então, elas têm os países onde têm as políticas, onde estão desenvolvendo esses projetos. Então, para fazer missões, eu acho que é uma grande oportunidade. Tá? Esse aqui, ó, o livro de receita do Telecentro Comunitário para a África. É um material fantástico. Então, vocês podem baixar aí na internet e o CDI também, entrem no CDI, porque o CDI, ele implanta o telecentro para você. Só que tem que ter uma preparação, você tem que ter 3 pessoas para se preparar e para fazer o curso com eles gratuito, mas é aquela organização que eu falei, que estamos conversando sobre o desenvolvimento de um plano de implantação de telecentros para organizações religiosas. Ou seja, eles dão o computador, eles dão o treinamento e você tem que desenvolver eles não dão a proposta pedagógica, você é que tem que desenvolver uma proposta pedagógica. Isso é muito bom, porque o ruim se fosse uma organização não, a nossa proposta é essa, mas não, você pode desenvolver uma proposta. Tá? Alguma pergunta? Uma questão sobre segurança na internet. Sim. Por exemplo, na China, o pessoal, pelo menos
Horizontes lá tem um e-mail especial e na hora de mandar e-mail não pode usar algumas palavras no e-mail. Sim. E pode acontecer alguma coisa. Um outro episódio que aconteceu foi uma revista. Sim, sim. Nos Estados Unidos escreveu mal sobre o hinduísmo. Ah, então você já entrou no site da IB, né? Porque o curso que a gente fez fala disso tudo. Foi colocada uma informação que deu um problema sério, né? Tem toda essa orientação. Por isso que a importância de fazer treinamento de jovens, porque tem uma metodologia, tem uma estratégia de você evangelizar pela internet. Não é simplesmente chegar e falar, não, você tem que ter toda uma forma de começar uma conversa, como é que você vai identificar quem é que está conversando com você. Eu evangelizei uma pessoa pelo VoIP, pelo Skype, e estou evangelizando uma mulher que me convidou para o Orkut porque ela viu o meu currículo, né? Eu disse que eu era teóloga. Não, eu gostava de teologia. Acho que eu botei que eu gostava de teologia. Teóloga não sou. Eu gostava de teologia. E aí ela me mandou um e-mail dizendo que gostou do meu perfil, que ela era professora de Química, Física e Biologia, que ela não acreditava em Deus, mas que ela gostaria de conversar a respeito e que estava precisando de um pouco de serenidade e paz. Então, o que eu fiz? Aí ela queria indicações de livro. Exatamente. Aí ela indicou, ela disse que queria algumas leituras. Eu pensei, bom, ateísmo, o que eu fiz? Indiquei todos os livros do Josh McDowell, né, que fala de apologética. E como queria paz e serenidade, eu mandei alguns artigos para ela, mandei um site onde ela poderia baixar a Bíblia. Conclusão, ela leu o livro de João 2 vezes, me mandou um e-mail, falou que gostou demais. E agora a gente está trocando figurinha aí no Orkut. Eu espero que ela faça uma decisão por Jesus. Entendeu? Sim. Uhum. Sim. Sim. Quando você disponibiliza um material, seja uma página, Uhum. mas ou uma é estática, Sim. você disponibiliza o material e deixa lá e vai fazer. Sim. Ou tem que haver uma predisposição da pessoa em te procurar. Sim. Existe quem fique nesse meio. Tem. Existe alguma proposta para alcançar essa batia? Tem, porque é o seguinte, quando você coloca uma página estática, você tem que ter perguntas que forcem a interação com essa pessoa. Entendeu? Então, sempre com perguntas. Você quer saber alguma coisa, dependendo de como ela aborda, você tem que ter várias perguntas. E ela vai dizer sim ou não. Se disser sim, aí você, entendeu? Você tem que ir perguntando até saber o que ela quer, qual é a informação que ela quer. Então, esse curso ensina exatamente isso, até como você montar os sites. Por exemplo, quando você decide que vai trabalhar através de chat com muçulmanos, você tem que usar pseudônimos, porque eles usam. 40% dos muçulmanos que estão interconectados, eles buscam informações religiosas, eles perguntam a respeito de Jesus. Ele não é bem, ele é semi-estático, ele está lá, mas você... Isso, mas você vai ter interatividade com ele, mas ele tem que dizer assim, eu quero interagir com você. Ah, então, nossa, meu Deus do céu, onde é a tua igreja? Ah, não, eu sou do Rio, hein? Eu vou lá.